Fala, povo mais abençoado da terra. Bora tomar café? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Amém? O texto esta manhã está no livro de Jó, Jó capítulo 38. Vamos estar lendo do verso 1 ao verso 4, que dizem assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem entendimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Amém? Amados, conhecemos bem a história de Jó e certamente é uma história muito sofrida, muito triste, né? Porque Jó, ele passa por perdas tremendas. O capítulo 1, nós vemos quando começa a narrativa do capítulo 1 de Jó, diz assim, olha, havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E ele diz, olha, nasceram-se filhos e filhas, o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó era um homem rico. Não somente rico, ele era o mais rico, o maior de todo o Oriente. Tinha filhos, tinha gados, tinha tudo, serviçais, seu dispor. E conhecemos a história que Jó perde tudo, inclusive a sua saúde. Foi acometido de uma lepra e usava cacos de telhas para se raspar, para se limpar. Imagine a condição de uma pessoa nesse estado. Se não bastasse ter perdido tudo, ainda é acometido de uma doença na época que era terrível. Não somente incurável, mas era terrível. Porque a pessoa que tinha lepra, ela era obrigada a sair do convívio das pessoas. Tinha que viver à margem da sociedade. E Jó, ele tinha tudo, até para entregar sua vida. Ainda que os seus questionamentos, ainda dentro dos seus questionamentos, que uma coisa é certa, que sempre iremos questionar Deus em alguns momentos das nossas vidas. Quando não entendemos alguma coisa, quando a prova é grande demais, porque nós temos uma humanidade que acaba pendendo para este lado. E Jó questionando a Deus, perguntando a Deus e falando, argumentando. Então Deus responde a Jó. E olha a pergunta, Deus responde a Jó fazendo uma pergunta. Ele diz, olha, eu vou te perguntar e tu vai me ensinar. Aí ele pergunta, onde você estava, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra, quando eu fundava a terra, quando eu estava criando a terra? Eu quero que você me faça saber onde estava. E ele diz, se é que tens inteligência. Deus estava falando, Jó, antes de você existir, eu já era Deus.
Antes dessa terra existir, eu já era Deus. Deus era, Deus é e Deus sempre será Deus. Não há nada que façamos, não há nada que alguém possa fazer para mudar isto. E Jó estava aprendendo lições através de todo aquele sofrimento. E diz o texto no final, depois você pode conferir, que Deus restitui tudo em dobro a Jó. Jó, ele teve restituição de tudo. Nós não entendemos algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós não entendemos o propósito de Deus para muitas coisas. Mas uma coisa nós temos que fazer é deixar Ele cuidar. E se você quiser, deixe Ele te ensinar. Deixe Ele revelar. O que você não sabe hoje, você vai saber amanhã. É uma questão de tempo. Às vezes, um sofrimento de hoje nós não entendemos, mas há um propósito que, na primeira instância, não está visível aos nossos olhos. Mas depois, se você refletir bem, você vai ver que houve um propósito. Toda planta que sofre ventos, tempestades, sol, chuva, o talo dela começa a ficar mais firme, mais forte, devido a ela estar ali lutando contra aqueles ventos. As árvores que têm as madeiras mais duras são as árvores que estão plantadas nos montes altos, porque elas enfrentam ventos fortíssimos. Então a sua madeira ela começa a trabalhar e se fortalecer desde novinha. As provas que passamos hoje é para nos fortalecer para a nossa caminhada, a nossa jornada. E, se não bastasse, nos fortalecer para que sirva de testemunho para outros e para o fortalecimento de outros. Você pode olhar para a história de Jó e falar assim, poxa, Jó passou tudo isso e permaneceu firme. E a prova que eu estou passando não é nem um terço da que Jó passou. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Nada acontece por acaso. Tudo é permissão de Deus, tudo é direcionado e há um propósito para todas as coisas. Mesmo que nunca venhamos a saber. Porque só saberemos aquilo que Deus nos permite saber. Outras coisas não saberemos. Mas o fato é que se entregarmos o controle das nossas vidas e confiar no Senhor, certamente continuaremos caminhando rumo a Canaã Celestial. E um dia estaremos com Ele. E se você tiver alguma curiosidade, quando chegar na glória, pergunte ao Senhor, Senhor, por que fez isso? Por que fez aquilo? Por que foi assim? Por quê? Você vai ter toda uma eternidade para conversar face a face com Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus.